Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino. Nós temos que entender o que é importante para a cultura do reino. Temos 7 áreas da sociedade que muita gente já ouviu falar sobre isso. São as divisões das áreas que influenciam a todas as sociedades e elas são divididas em 7. Com a profecia das 7 montanhas, pode ser entendida, são acompanhadas de versículos de livro. Espero que o Espírito Santo possa trazer essa revelação sobre a sua vida. A primeira coisa que você tem que entender é que essas 7 esferas não é o termo bíblico, nem essas áreas ou montes. É impossível nós falarmos sobre avivamento sem comentar sobre elas, uma vez que ele é a invasão do reino de Deus aqui na terra. O primeiro aspecto de avivamento bíblico, ele é baseado em sustentável acordo com tudo que já foi visto ao longo da história. E existe 3 pontos de conexão. O primeiro é o despertar da igreja, que está em 2 Coríntios 7,14, que fala o seguinte: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar dos seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país prosseguir de novo. O segundo ponto é o que podemos denominar como uma grande colheita de alma, mas não é menos importante, até porque o tem é uma reforma ou uma transformação social. No entanto, antes de cumprir o nosso chamado específico, nós precisamos compreender 2 perspectivas de Deus a respeito dessa grande comissão, que está em Marcos 16,15, que diz assim: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. E em Mateus 28, do 18 ao 19, Jesus diz aos seus discípulos: foi-me dado toda a autoridade dos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-lhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde a finalidade disso é discipular uma nação. Essas 7 áreas são umas estratégias para isso acontecer. Nós não vamos nos prender neste tema, porque a estratégia utilizada é para discipular a nação. Então, como Jesus disse para discipular, eles dividiram isso para ser uma estratégia mais exata. Então, pós-ressurreição, Jesus disse aos discípulos: e pregai o evangelho para toda criatura. Esta perspectiva tem a ver com a pessoa física. É o evangelho impactando a nova criatura com a finalidade da salvação. Porque quem crê e for batizado vai ser salvo. E Jesus também fala sobre o sobrenatural, que os sinais o seguirão. Isto faz parte da cultura cristã. O nosso papel como filho do rei é trazer a sua vontade para todos os ambientes em que nós encontramos, para assim nós participarmos de uma transformação na sociedade, levando a verdade sobre Deus e o que ele fez e ainda pode fazer e irá fazer. Se cada um exercer este nível de influência, uma invasão do reino será provida, até que todos os lugares sejam inundados pela cultura dos céus. É inevitável. Uma transformação social, ela vai ser desencadeada, onde cada um fizer o seu papel, levar o reino de Deus aonde ele for, vive, trabalha, na sua casa, igreja. E esse versículo também foi depois que Jesus pegou a chave dos céus e do inferno, e foi dada essa autoridade
para ele, nos céus e na terra. Se todo poder pertence a Jesus, nenhum poder foi deixado ao inimigo. Isso é óbvio. No original, em vez de fazer discípulos para todas as nações, ele diz ensinando a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se de um lado, Marcos 16, nós vemos o poder do Evangelho para impactar pessoas, trazendo a salvação, do outro lado, em Mateus 28, nós vemos o poder do Evangelho para discipular ou ensinar uma nação. O Evangelho de Jesus não é só para salvar o perdido, mas sim para transformar, mudar a sociedade, as cidades. Nós vemos isto nos avivamentos, quando é liberado o despertar da Inglaterra, não só pessoas eram salvas, mas como os hospitais eram construídos em orfanatos, escolas. As leis trabalhistas foram mudadas, os mendigos foram cuidados pela igreja. Nós vimos o impacto social do Evangelho. Não era apenas a salvação. Então, Mateus 28, ele tem esse peso de discipular uma nação. Então, Jesus também tem esse intuito de sarar a terra, como eu li em 2 Crônicas 7,14. O Evangelho da Salvação é um aspecto da grande comissão, que tem o intuito de levar as pessoas para pregar o Evangelho aos perdidos, assim como manifestar sinais e maravilhas e demonstrar o teu poder, que diz em Marcos 16, do 15 ao 18. Ide, portanto, ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. E se puseres a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isto é, cada um tendo impacto e passando de pessoas para pessoas. O que acontece quando nós nos preocupamos cada vez mais com elas, seguindo a instrução que vem do texto acima. Pregai a toda criatura, o que basicamente se resume a uma maior qualidade de impactos, implantações na igreja, onde diversas missões são realizadas, e o despertar da igreja por meio do Evangelho. Tudo isso é muito bom, mas é apenas uma parte da grande comissão que está sendo cumprida. Outro aspecto que Jesus abordou no livro de Mateus é que eles foram de discípulos para discipular as nações. Isto é o que nós chamamos de Evangelho do Reino, ou seja, não apenas uma pessoa sendo impactada, mas por passarem num processo de transformação através das boas novas, se tornam líderes que, por meio do poder do Espírito Santo, tocam as nações, ensinam, discipulam com princípios vindo do reino. Então, o Evangelho da Salvação é plantar igrejas com qualidades. Vem com missão, pregação do Evangelho, salvação de almas e sinais e maravilhas, e a grande colheita. Já o Evangelho do Reino é qualidade, transformação da sociedade, discipular ou ensinar as nações e restauração dos propósitos originais.
Esta divergência entre os dois é muito importante, porque muitos se convertem, mas param na primeira fase. Assim não levam a transformação para sua comunidade, para sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Tanto é que é verdade, porque no Brasil nós temos mais do que 60 mil cristãos de evangelhos, sem mencionar que a média é de 60 milhões. Podemos concordar que nós não vemos qualquer melhora na nossa sociedade. Nós somos conhecidos como um país corrupto, com maior índice de feminicídio, de violência domésticas, além dos abusos e maus tratos para as crianças e para os adolescentes. São tantas as questões sociais que necessitam de atenção, mas boa parte da Igreja do Brasil negligencia o seu papel de transformar e focam apenas em alcançar os membros. No entanto, algumas dos evangelhos compreendem a segunda parte da grande comissão de Jesus. Nessa maneira, estamos lidando com transformação na sociedade, por onde nós passamos. Um exemplo disso foi o avivamento em Gales. As pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, que alcançou muitas outras. Suas ações foram impactadas pelo Evangelho. A taxa de criminalidade caiu, o desemprego ele caiu, a taxa de alcoolismo também caiu, reduziu 60%. Grande parte da população foi persuadida. Famílias e casamentos foram restaurados. O tamanho do impacto que o evangelho trouxe naquela sociedade. Pense no que você está fazendo para transformar essa sociedade. O que você pode fazer, o que você pode usar de estratégia. Amanhã nós vamos falar sobre mais isto. Dê um like, se inscreva no canal. Até!